Olá, pessoas! Neste RT quero contar para vocês a história de como surgiu o famoso selo de advertência aos pais que adornava alguns dos seus discos favoritos. Vocês devem lembrar dele, o selo preto e branco escrito Parental Advisory Explicit Content. Era um indicador de que o disco era bom ou que pelo menos iria irritar alguém. E se tem uma coisa que adolescente gosta, é de irritar. Talvez você já conheça a história, mas aqui vou tentar ser o mais completo possível. Claro que tudo começa com Prince. Mas antes de começar, lembre de, se puder, apoiar o Vira Casacas. Nosso conteúdo é limpinho, apto para todas as idades e precisa do seu apoio. Entre no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc e com R$5 você já faz muita diferença. Valeu mesmo. Agora sim, vamos à história. Numa manhã de dezembro de 1984, Mary Elizabeth Gore, conhecida como Tipper desde criança, tinha acabado de voltar de um passeio de compras com a sua filha mais velha, Karina. Karina estava pedindo para comprar o novo hit de Prince, Let's Go Crazy. Então, Tipper comprou para a filha uma cópia da trilha sonora do filme Purple Rain. Talvez você saiba, Tipper Gore é esposa do ex-senador do Tennessee, ex-vice-presidente e ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore. Mas segundo Tipper, isso não faz diferença para o resto da história. Só que faz. Quando Tipper e Karina retornaram para sua casa em Arlington, Virgínia, elas imediatamente abriram o novo álbum e o colocaram no aparelho de som da família. À medida que o álbum tocava, a senhora Gore começou a notar coisas das quais não gostava. A quinta faixa do disco, Darling Nikki, continha algumas descrições gráficas que, segundo Tipper, envergonharam tanto ela quanto a filha. A música começa assim: eu conheci uma garota chamada Nikki. Acho que você poderia dizer que ela era uma viciada em sexo. Eu a conheci no saguão de um hotel, se masturbando com uma revista. Tipper disse que depois de ouvir a música, fiquei chocada, depois fiquei com raiva. Agora vamos fazer uma pausa por um momento. A pedido de sua filha de 11 anos, Tipper Gore comprou um exemplar de Purple Rain de Prince, a trilha sonora de um filme para adultos que já havia criado bastante polêmica na imprensa. Ela chegou em casa e tocou o álbum na frente de seus 4 filhos de 11, 8, 6 e 2 anos, sem primeiro ouvir o disco para determinar se as letras e os temas eram adequados. De quem era a culpa de tudo isso? Dela? Da filha dela? Claro que não. A culpa era do Prince. Segundo ela, milhões de americanos estavam comprando Purple Rain sem ter ideia do que esperar. Milhares de pais estavam dando o álbum aos seus filhos, muitos deles ainda mais novos que a minha filha. Tipper ficou tão chateada que decidiu examinar minuciosamente a música que seus filhos ouviam e os videoclipes que assistiam na televisão. Ela sentou-se com os filhos e assistiu ao vídeo de Hot for Teacher do Van Halen na MTV, junto com Looks That Kill do Motley Crue, Photograph de Def Leppard e Rock You Like a Hurricane dos Scorpions. Tipper ficou chocada com as representações gráficas de sexo e violência em videoclipes e letras de músicas. Disse ela: as imagens assustaram meus filhos, elas me assustaram. O sexo explícito e a violência eram demais para nós aguentarmos. Então ela decidiu fazer algo a respeito. Tipper e sua amiga e dona de casa de Washington, Susan Baker, esposa do então secretário do Tesouro James Baker, discutiram longamente o problema. Susan também estava assustada e raivosa com o conteúdo das músicas. Segundo Susan, tudo começou para ela quando sua filha perguntou: mamãe, o que é uma virgem? Uma palavra que havia ouvido em Like a Virgin, de Madonna. Susan, mãe de 8 filhos, disse a Tipper que várias de suas amigas planejavam iniciar um grupo que tomaria medidas sobre o assunto.
ela pediu à amiga que emprestasse seu nome para uma carta que convidava outras pessoas para uma reunião para discutir o que poderiam fazer a respeito dos excessos no rock. O grupo iniciado por Gore, Baker e 8 outras esposas de influentes habitantes de Washington ficou conhecido como Centro de Recursos Musicais para a Paz, que vamos chamar de Centro de Recursos Musicais ou só Centro. Guarde isso. Em poucos meses, o Centro de Recursos Musicais liderou uma campanha de relações públicas que mudou para sempre a forma como a música é gravada, produzida, distribuída e vendida. Todos que entraram na mira deste grupo viram as suas vidas e carreiras mudarem para sempre. Mas os acontecimentos que levaram à ascensão do Centro começaram vários anos antes. Embora o Centro não tenha sido o primeiro grupo organizado a fazer lobby por iniciativas de censura, as atitudes da sociedade em relação à música mudaram significativamente durante a década de 1980, a era da Revolução Reagan. A Revolução Reagan significou déficit nacional, alto desemprego, baixos salários, mas também debates fervorosos sobre aborto e os chamados valores familiares. Nesta época também estava em alta o poder do conservadorismo cristão que, entre outras coisas, mirava na presença de Satanás na música pop. A queima de discos, por exemplo, estava em voga no final dos anos 70 e início dos 80. Milhares de discos foram queimados por conter imagens e letras tidas como satânicas. Mensagens ocultas eram encontradas em discos de rock, comumente chamadas de backmasking. A ideia do backmasking era que os músicos de rock eram membros da Igreja de Satanás e usavam mensagens subliminares para transmitir mensagens satânicas diretamente ao inconsciente dos ouvintes de música. A maioria dessas mensagens estava escondida nas músicas, muitas vezes gravadas ao contrário e em velocidades alternadas. O que preocupava era que essas mensagens poderiam ser comunicadas diretamente às mentes dos ouvintes sem que eles percebessem. Eu sei que você está lembrando dos discos da Xuxa. Depois de receber ligações e reclamações de eleitores preocupados, o representante do estado da Califórnia, Phil Wyman, prometeu investigar a questão. Wyman apresentou um projeto de lei na legislatura da Califórnia como um estatuto de proteção ao consumidor, alertando sobre mensagens subliminares. Ele disse que os discos de rock, abre aspas, podem manipular o nosso comportamento sem o nosso conhecimento ou consentimento e transformar-nos em discípulos do anticristo. Fecha aspas. Conservadores apareceram por toda parte na mídia, defendendo sua posição e promovendo legislação. O congressista da Califórnia, Robert Dornan, apresentou um projeto de lei semelhante na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Apesar das garantias de inúmeros acadêmicos, psicólogos e fonoaudiólogos que chamaram o conceito de bobo, sem mérito e absurdo, a televisão, os jornais e as revistas publicaram centenas de histórias sugerindo que os álbuns de artistas como Led Zeppelin e Beatles continham mensagens ocultas que só podiam ser compreendidas pelo cérebro interior. Embora os cristãos conservadores e as suas preocupações sobre o satanismo tenham dado o pontapé inicial, grupos que chamaram atenção para o sexo gratuito e a violência nas letras e nos vídeos musicais foram os que acertaram em cheio. Enquanto conservadores passaram muito tempo apontando os males da música pop, muito pouco foi feito para mudá-la. E então, a Associação de Pais e Professores de uma pequena escola primária em Cincinnati, Ohio, teve uma ideia. Rick Allen e sua família gostaram muito da música 1999 de Prince. Quando os Allen compraram o álbum completo e o tocaram na presença dos filhos, eles logo correram pela sala para desligar a faixa Let's Pretend We're Married. As palavras
Vamos fingir que somos casados e passar a noite inteira, não há nada de errado se for gostoso, era mais do que eles queriam que seus filhos pequenos soubessem sobre sexo. Apesar da reputação de Prince e da presença de letras impressas na capa interna do álbum, os Allen, claro, foram pegos completamente desprevenidos. Rick ficou tão chateado que decidiu levar o assunto à seção local da Organização de Pais e Professores. Essa seção uniu-se a 19 outras, prometendo levar a questão da devassidão excessiva na música pop até a Convenção Nacional do Grupo em Las Vegas. Assim, em junho de 1984, numa cidade conhecida pela prostituição legalizada, pelos jogos de azar e pelas strippers de 18 anos, as organizações nacionais de pais e professores adotaram uma resolução exigindo que as gravadoras colocassem um rótulo nas capas de discos, fitas e cassetes classificando o material contido em relação a palavrões, sexo, violência ou vulgaridade. O único comentário da indústria fonográfica sobre a resolução veio de um executivo da Warner Brothers que brincou: a função do rock and roll é irritar os pais. Isto apenas prova que nada muda. Em outubro seguinte, a presidente da Associação Nacional de Pais e Professores enviou cópias da resolução anti-rock a 29 grandes editoras discográficas. Na carta que acompanhava a resolução, ela pediu às empresas que criassem painéis que avaliassem materiais semelhante ao sistema de classificação utilizado pela Associação de Filmes da América. Um sistema de classificação está fora de questão, disse um porta-voz da Associação da Indústria Fonográfica da América, que de agora em diante chamarei só de indústria fonográfica ou de gravadoras mesmo. Guarde isso também. A indústria cinematográfica tem que lidar com menos de 400 inscrições por ano. Temos mais de 25 mil músicas. Acho que é um tipo perigoso de precedente. Não é censura em si, mas certamente abre uma caixa de Pandora de possibilidades desagradáveis. De fato, a indústria fonográfica decidiu ignorar a resolução e o assunto pareceu terminar ali mesmo. Contudo, menos de um ano depois, a indústria fonográfica descobriu que não podia ignorar o novo aliado da causa. Desta vez havia muito mais em jogo. Não a liberdade de expressão, mas muito, muito dinheiro. Enquanto Gore e Baker formavam seu grupo, o Congresso estava considerando um projeto favorito das gravadoras: um imposto sobre fitas virgens e equipamentos de gravação doméstica. O imposto poderia render centenas de milhões de dólares, e eles estavam preparados para fazer qualquer coisa para ajudá-lo a ser aprovado. Quem sabe uma mão não poderia lavar a outra. De volta a Tipper Gore e companhia. Era abril de 1985, quando Tipper, Susan Baker e amigas formaram sua organização sem fins lucrativos. Armadas com uma doação inicial de $5 mil de ninguém menos que Mike Love dos Beach Boys, é isso aí, e espaço de escritório doado pela Fundação Adolph Kurs, nasceu o Centro de Recursos Musicais para Pais. A sua primeira ordem de trabalhos foi uma carta oficial apelando à indústria fonográfica para exercer a autocontenção voluntária através do desenvolvimento de diretrizes e/ou de um sistema de classificação como o da indústria cinematográfica. Contudo, o centro não parecia querer controlar todo o sexo e violência. Um exame atento dos seus alvos mostra que eles queriam restringir apenas o sexo e a violência que poderiam ser enfrentados pelos adolescentes brancos dos subúrbios. Nunca um artista, música ou vídeo de country, por exemplo, foi incluído nas listas do centro. Talvez isso se deva ao fato de que Al Gore era senador pelo Tennessee, cuja capital é Nashville, conhecida por ser um centro produtor de música
country, é claro. Na sua primeira comunicação com a indústria musical, o Centro listou 15 artistas que ofenderam suas sensibilidades, os 15 sujos. De acordo com a proposta original do Centro, as músicas seriam classificadas de acordo com diversas categorias. X para músicas contendo referências sexuais explícitas ou sugestivas, D/A para glorificação de abuso de drogas ou álcool, V para violência e O para referências ao ocultismo. Nessa lista constavam Judas Priest, Motley Crue, Prince, Sheena Easton, Wasp, Merciful Fate, Vanity, Def Leppard, Twisted Sister, Madonna, Cyndi Lauper, como assim Cyndi Lauper? AC/DC, Black Sabbath, Mary Jane Girls, nunca ouvi falar, e Venom. A estratégia da campanha mediática do Centro era simples: chamar a atenção. E eles alcançaram seu objetivo usando a mídia. A resposta que buscavam, segundo Susan Baker e Tipper Gore, vinha em 6 partes. 1. Imprimir as letras nas capas dos discos. 2. Manter as capas explícitas escondidas do grande público. 3. Estabelecer um sistema de classificação para os discos semelhante aos dos filmes. 4. Estabelecer um sistema de classificação para shows. 5. Reavaliar os contratos dos artistas que se envolvem em violência e comportamento sexual explícito no palco. E 6. Estabelecer uma vigilância da mídia por parte dos cidadãos e das gravadoras que pressionaria as emissoras a não transmitirem talentos questionáveis. Embora o Centro tenha afirmado que não considerava que as suas propostas deveriam ser consideradas censura, rapidamente ameaçaram tomar medidas de censura se as suas exigências não fossem satisfeitas. O Centro também não se limitou aos 15 sujos. À medida que o movimento acrescentava, crescia também a lista de artistas questionados. O heavy metal e o punk pareciam perturbar particularmente o Centro. Em um momento constrangedor, foi citado o single Nazi Punk's Fuck Off, dos Dead Kennedys, como uma canção que glorifica o nazismo. Ah, tá bom! Claro que os conservadores religiosos aproveitaram os holofotes na questão. Pouco depois do Centro chamar a atenção do país, o reverendo Jimmy Swaggart começou a pressionar os varejistas a pararem de vender discos de rock. Como resultado, as lojas do Walmart em todo o país começaram a retirar de suas prateleiras as revistas de rock e álbuns de rock controversos. Tanto a JCPenney quanto a Sears anunciaram que parariam de vender discos com a etiqueta de advertência endossada pelo Centro. Pat Boone, estrela pop dos anos 50, tentou trazer um pouco de paz à batalha, partilhando a sua opinião sobre direito constitucional. Abre aspas. Censura não deveria ser um palavrão. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem ela. Acredito que o sinal de pare na esquina é uma censura saudável. Era isso que a Constituição tinha em mente. Censura autoimposta e aprovada pela maioria. Fecha aspas. Gene Simmons, do Kiss, foi citado na revista People dizendo: rock and roll não vem ao caso. Eles estão dizendo que um pequeno grupo pode ditar às massas um tom moral. Primeiro os discos, depois os livros, a televisão e a Bíblia. Durante o debate nacional sobre as propostas do Centro, um defensor destacou-se dos outros: o músico e compositor Frank Zappa. Quando Frank Zappa tomou conhecimento das propostas apresentadas pelo Centro, não hesitou em expressar a sua insatisfação. Ele disse ao Los Angeles Times: a coisa toda é absurda. Parece o tipo de campanha que uma dona de casa entediada de Washington sonharia em um churrasco de verão. A indústria fonográfica está agindo como um bando de covardes. Eles estão morrendo de medo da direita fundamentalista e querem jogar um osso na esperança que eles desapareçam. Mas este programa de adesivos apenas abrirá um precedente, e eles sempre vão querer mais.
Zappa sentiu que o interesse da indústria em trabalhar com o centro era com base no que era melhor para os negócios e não em questões éticas. A indústria fonográfica tem um interesse financeiro em legislação anti-gravação doméstica e pirataria. E adivinhe quem dirige o comitê que supervisiona essa legislação? Senador Thurmond, cuja esposa é membro do centro. Acho que a conexão está bem clara. As gravadoras estão dispostas a cortar os direitos civis dos artistas para que não tenham de perder quaisquer lucros potenciais da sua campanha anti-gravações domésticas e de pirataria. Frank Zappa estava certo. Eu falei antes rapidamente, mas temos que deixar essa questão bastante clara. Vamos lembrar, nós, velhos, que as fitas virgens eram um problemão para as gravadoras que viam a questão da pirataria como risco para os negócios. Afinal de contas, todo mundo tinha aquela fita gravada de um disco que um amigo comprou ou diretamente do rádio e que sempre ficava com aquela chamada da emissora. O imposto sobre a fita em branco a que Zappa se referiu estava na agenda das gravadoras há anos. Desde 1982, a indústria fonográfica tentava e não conseguia aprovar um projeto de lei conhecido como Imposto sobre Fitas Virgens ou Imposto sobre Gravação de Áudio Doméstico. Este projeto tributava as fitas de áudio virgens compradas pelos consumidores e teria rendido cerca de 250 milhões de dólares por ano para as gravadoras. O imposto sobre a fita em branco foi resultado do medo da perda de receitas. Eles temiam que as vendas de discos diminuíssem drasticamente se os consumidores conseguissem criar facilmente cópias piratas de álbuns. Incapaz de conseguir que o imposto fosse aprovado, em 1985, a indústria fonográfica reuniu-se com o centro num esforço para obter favores dos seus maridos mais poderosos. Mas a ação chegou tarde demais. Em meio às negociações, o senador John C. Danforth, do Missouri, decidiu entrar na controvérsia. Algumas semanas depois, o gabinete dele anunciou que, em resposta às questões levantadas pelo centro, o Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado realizaria uma audiência de rotulagem de discos em 19 de setembro de 1985. Senhoras e senhores, o circo estava armado. De acordo com Hall e Tipper Gore, eles não queriam participar das audiências do Congresso e acharam que era uma péssima ideia. No entanto, isso não impediu Al Gore de se tornar um dos senadores mais expressivos e engajados do comitê. O comitê iniciou a sessão em 19 de setembro com o senador Rawlings como primeiro orador. Afirmou ele: "Eu diria que o rock é uma porcaria escandalosa e que precisamos fazer algo a respeito. Eu diria que, se pudesse encontrar alguma forma constitucional de acabar com ele, eu o faria." O senador Tribble seguiu. Depois de citar Platão de forma errada, ele disse que a exposição repetida ao estupro, ao incesto, à violência sexual e à perversão encontradas na música rock é como uma lixa para a alma. Disse o senador: "Isso afeta a sensibilidade da pessoa, resultando em um estado de entorpecimento emocional." Eu imagino que ele tenha ouvido Comfortably Numb antes de falar. Os senadores Gore e Hawkins também fizeram declarações, regurgitando a retórica habitual de que os esforços do centro não eram uma forma de censura, mas se destinavam apenas a ajudar os pais a criar seus filhos num mundo difícil. Salientaram que o objetivo da audiência deveria ser a educação e não criar legislação. Susan Baker e Tipper Gore foram as primeiras a testemunhar. De acordo com o testemunho da senhora Baker, "O material que nos preocupa não pode ser comparado com Louie Louie, Cole Porter, Billie Holiday, etc. Os pássaros fazem isso, as abelhas fazem isso, de Cole Porter, dificilmente pode ser comparado ao Eu Fodo Como Uma Fera, do Wasp. Existe um novo elemento de vulgaridade e violência contra as mulheres que não tem precedentes."
A declaração de Baker foi interessante, especialmente porque todos os artistas que ela mencionou foram censurados em sua época. Ela continuou: alguns sugeriram que os discos em questão são apenas um elemento minúsculo nesta música. No entanto, esses discos não são poucos e venderam milhões de cópias, como Darling Nick, de Prince, sobre masturbação, que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Judas Priest, aquele sobre sexo oral forçado sob a mira de uma arma, vendeu mais de 2 milhões de cópias. E seguiu dizendo: existem certamente muitas causas para estes males na nossa sociedade, mas defendemos que as mensagens difundidas dirigidas às crianças que promovem e glorificam o suicídio, a violação, o sadomasoquismo e assim por diante devem ser contadas entre os fatores que contribuem. Em seguida foi a vez de Tipper Gore. Ela começou dizendo: estamos pedindo à indústria fonográfica que ajude voluntariamente os pais preocupados, colocando uma etiqueta de advertência em produtos musicais impróprios para crianças pequenas devido a letras sexuais explícitas ou violentas. Uma rotulagem voluntária não é censura. A censura implica restringir, acessar ou suprimir conteúdo. Esta proposta não faz nenhuma das duas coisas. Além disso, não envolve qualquer ação governamental. Ok, Tipper. O pastor Jeff Ling foi o próximo a ser ouvido. Ele começou mostrando uma foto de um jovem que cometeu suicídio enquanto ouvia a AC/DC. O Sr. Ling disse que durante 1985, mais de 6 mil jovens tiraram a própria vida, muitos deles encorajados por estrelas do rock. Com certeza, a liberação de armas nos Estados Unidos não tinha nada a ver com o caso. Após os depoimentos, veio um breve questionamento por parte dos senadores. Então, foi a vez dos depoimentos das testemunhas da indústria musical: Frank Zappa, John Denver e Dee Snider, do Twisted Sister. Parece coisa de piada, né? Frank Zappa, John Denver e Dee Snider entram num bar, enfim. Zappa foi o primeiro. Ele começou lendo trechos de sua declaração preparada. A proposta do centro é um disparate mal concebido que não proporciona quaisquer benefícios reais às crianças, viola as liberdades civis de pessoas que não são crianças e promete manter os tribunais ocupados durante anos, lidando com problemas interpretativos e de execução inerentes ao desenho da proposta. Neste contexto, as exigências do centro equivalem ao tratamento da caspa por decapitação. A vergonha das senhoras deve ser partilhada pelos patrões das grandes gravadoras que, através da indústria fonográfica, optaram por negociar os direitos de compositores, intérpretes e varejistas para aprovar o imposto das fitas virgens, um imposto privado cobrado por uma indústria aos consumidores em benefício de um grupo seleto dentro desta indústria. Este é um problema do consumidor? Pode apostar que sim. As grandes gravadoras precisam que a lei passe por alguns comitês antes que alguém sinta o cheiro de rato. Um deles é presidido pelo senador Thurmond. É uma coincidência que a senhora Thurmond seja afiliada ao centro? A única maneira de passar isso furtivamente é manter a mente do público em outra coisa: rock pornográfico. O senador Gore foi o primeiro a questionar Zappa. E a primeira parte das trocas entre os dois já é curiosa, uma vez que Zappa não deixou a relação do senador com Tipper passar em branco. A troca entre os dois é bastante interessante e vale a pena olhar os vídeos no YouTube. O senador Gorton, de Washington, foi o próximo a falar. No entanto, sua linha de questionamento foi muito mais uma crítica pessoal do que qualquer outra coisa. Vários outros senadores fizeram perguntas a Zappa, mas a maioria deles simplesmente repetiu pontos que já haviam sido levantados. A próxima testemunha foi o cantor folk John Denver, que foi uma presença inusitada, já que, como eu havia dito, nenhuma música folk ou country havia sido questionada. Muitos acreditavam, inclusive, que Denver fosse apoiar a medida, mas não foi isso que aconteceu.
Denver relembrou 2 incidentes em sua carreira que confundiram pessoas que não entendiam o significado por trás das obras. Muitos acreditavam que sua música Rocky Mountain High continha referência a drogas e que seu filme Oh God foi considerado uma blasfêmia. Ele continuou: Senhor Presidente, a supressão das pessoas de uma sociedade começa na minha mente com a censura da palavra escrita ou falada. Foi assim na Alemanha nazista. É assim hoje em muitos lugares onde aqueles que estão no poder têm medo das consequências de um povo informado e educado. Em seguida, testemunhou a única pessoa cujas gravações estariam sujeitas a um sistema de classificação: Dee Snider, vocalista da banda Twisted Sister. Snider, um pouco emocionado e nervoso por falar na audiência, começou dizendo: Tenho 30 anos, sou casado, tenho um filho de 3 anos. Nasci e fui criado como cristão e ainda sigo esses princípios. Acredite ou não, eu não fumo, não bebo e não uso drogas. Snider abordou as 3 acusações que o centro apresentou contra Twisted Sister. Ele começou com uma acusação sobre a letra da música Under the Blade. O centro afirmava que a letra da música detalhava façanhas sadomasoquistas. Snider disse ao comitê que o tema da música, na verdade, descrevia o medo do narrador de uma cirurgia e foi escrita para o guitarrista da banda antes de ele entrar no hospital. De acordo com Snider, o único sadomasoquismo, escravidão e estupro nesta música está na mente da senhora Gore. Depois disso, passou a se defender das acusações de que o clipe de We're Not Gonna Take It era excessivamente violento e de que uma camiseta da banda representava uma mulher algemada. Snider terminou suas objeções à classificação e rotulagem musical dizendo: Os pais podem agradecer ao centro por lembrá-los de que não há substituto para orientação parental, mas é aí que termina o trabalho do centro. Depois de Snider ter respondido a perguntas de vários senadores, Al Gore pediu para ser reconhecido. Gore provocou o nervoso Snider e zombou de sua afirmação de que ele era um cristão no mundo do heavy metal. Os dois discutiram sobre a semântica das declarações citadas de Tipper. Quando Snider se ofereceu para apresentar uma gravação das declarações ao comitê, Gore concluiu suas perguntas. Quando a audiência terminou no final daquele dia, a questão parecia ter ficado ainda mais confusa. Em vez de acabar com a controvérsia em torno das letras, o novo acordo de rotulagem deu aos potenciais censores algo tangível com o qual eles poderiam trabalhar. Existia um problema sobre o qual os legisladores não prestaram muita atenção. Ao contrário do sistema de classificação de filmes, aqui não havia um conselho objetivo e centralizado cuja função fosse avaliar as letras. Em vez disso, o acordo autorizou cada gravadora a supervisionar sua própria política de adesivos e essa configuração permitiu critérios subjetivos e não uniformes para etiquetagem em cada uma das 29 principais gravadoras envolvidas no acordo inicial. 2 semanas após o acordo, começou uma enxurrada de legislação. Em novembro de 85, na cidade de Santo Antônio, Texas, foi aprovada uma lei que restringia shows de artistas cujos álbuns traziam adesivos de advertência. Legislação semelhante foi aprovada em Jacksonville, Flórida, que tinha como alvo um show local dos Beastie Boys. No entanto, a legislação acabou sendo considerada inconstitucional. No início de 86, uma dúzia de estados estavam considerando projetos de lei que restringiam as vendas ou proibiam álbuns que traziam adesivos de advertência. Na Califórnia, Jello Biafra dos Dead Kennedys foi processado sob o Código Penal do Estado por distribuição de material prejudicial a menores, o primeiro caso de um músico sendo processado pelo conteúdo de seu álbum. Tipper Gore recebeu o crédito pelas acusações de Biafra em várias entrevistas à imprensa. O caso acabou sendo arquivado e o juiz proibiu a acusação de apresentar novas acusações.
Em 1989, a indústria fonográfica sentiu o aperto dos legisladores e revendedores. Para agravar essa pressão estava a crescente popularidade do rap, que estava incitando sua própria cota de controvérsia. No final do ano, o centro mais uma vez acionou a sua máquina de comunicação social para tentar forçar a indústria fonográfica a cumprir a sua promessa de um selo de advertência. Tipper Gore e Susan Baker escreveram a Billboard afirmando que as gravadoras não cumpriram o acordo ao lançar discos de artistas como Beastie Boys, Metallica e Motley Crue sem tentar alertar os consumidores sobre o seu conteúdo. Tornou-se óbvio para as gravadoras que não havia uma saída fácil para a controvérsia e o caminho de menor resistência era honrar o seu pacto. Foi assim que 5 anos após o acordo, em março de 1990, estreou o adesivo de advertência universal no disco Banned in the USA do grupo de rap Two Live Crew. Em maio de 1992, 225 discos carregavam o selo. Embora o centro ainda exista, a sua influência e visibilidade pública diminuíram consideravelmente. As únicas pessoas que deveriam estar satisfeitas com o sistema de adesivos são os varejistas que sentem que ajudam a demonstrar responsabilidade perante os consumidores preocupados e as gravadoras que utilizaram o selo como veículo promocional para artistas controversos. Claro que Tipper Gore continuou sendo mencionada por artistas e várias músicas foram feitas em sua homenagem, como Freedom of Speech e KKK Beach do Ice-T, Porn Wars de Zappa e Censorship dos Ramones. O resto da história vocês conhecem, o selo apareceu em vários discos e, como falei lá no início, era a garantia de que alguém ficaria irritado com as letras. É óbvio que, sendo assim, ele ajudou muito a publicidade desses discos, afinal, tudo que é proibido é mais gostoso. Depois disso acabou virando camiseta, quadro e tudo mais. Só podia ter começado com o Prince. Espero que vocês estejam, não censurados. Um abraço, pessoal. Até a próxima.